Bom dia. Pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das lentes, tá? A gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios que vão abordar essa característica das lentes pra gente. E além disso, a gente vai rever, a gente vai ver o estudo do globo ocular, tá? A gente vai dar uma definida sobre ele e entender melhor os conceitos relacionados a ele, tá bom? Então, deixa eu mudar aqui Eu já estou colocando os exemplos na tela aí para vocês irem vendo. Deixa eu aumentar esse exemplo que eu coloquei aí para ficar um pouco maior, né? Um pouco bastante maior para vocês conseguirem ler de boas. Então, a gente vai já dar início, tá? Então, só avisando, a nossa aula vai ter 9h30. A gente vai ter esse primeiro momento em que eu vou explicar as lentes, as equações das lentes. E depois eu vou estar dando tempo para vocês estarem fazendo os exercícios lá no Maestro. Lembrando que a gente não é só a aula de lentes, tá? A gente vai ver também a aula sobre o globo ocular, explicar um pouco sobre os fenômenos que, que acontecem, né? Que estão por trás aí dos problemas visuais e verificar uma maneira aí da gente, como que a gente analisa isso na física, tá? Eu vou também abrir aqui o livro texto depois para a gente estar dando uma leitura básica sobre eles, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês estejam aí com o material de vocês em mãos aí para a gente estar abordando, digamos assim, de uma maneira mais sucinta esses conteúdos, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu só abrir aqui o livro texto. Páginas... Quem tiver o livro texto aí, tá, gente? Depois a gente vai estar na página 120 para discutir um pouco sobre o globo ocular, tá? Agora, por enquanto, a gente vai ver as características das lentes e fazer alguns exemplos. Vamos lá. Então, isso aqui não é algo de agora, tá? A gente já havia estudado essa parte aqui
na aula passada, na aula anterior, da semana passada, a gente estudou as equações, que são equações disponíveis para a gente resolver problemas que envolvem os espelhos, lentes e também as equações do espelho, tá? A primeira equação que a gente tem é a equação de Gauss, certo? Que diz o seguinte: 1 sobre a distância focal, o f, é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Aí eu expliquei para vocês que, ao invés de usarmos essa fórmula aqui, nós, né, iremos fazer uso dessa outra fórmula aqui, ó. F é igual à multiplicação das distâncias, tá? Em cima a gente multiplica e embaixo a gente soma. E eu mostrei dessa forma para vocês porque aqui não precisa do MMC, tá? Aqui, ó, precisa calcular MMC. Aqui não precisa e já está resolvida a continha do MMC para a gente. Então a gente vai, eu aconselho vocês a anotarem essa fórmula aqui para usarem aí na hora de resolver os exercícios, tá bom? A segunda equação que a gente tem, na verdade, é uma relação de 4 expressões que é, né, base da equação do aumento linear. O aumento linear é a letra A, tá? Ela é o aumento linear. O y representa a altura, tá? O comprimento do objeto e da imagem. Lembre-se, o que tem essa linha, né? Esse apóstrofo aqui, ele representa a imagem. O que não tem representa o objeto. Então, essa relação, no caso da relação entre distância da imagem e distância do objeto à lente, elas vai ter um sinal de menos aqui. E aqui nós temos com a relação da distância focal, tá? Substituindo aqui, nós temos a relação da distância focal. Qual fórmula a gente deve usar? A gente precisa primeiro ter um exemplo e verificar quais são as letras que aparecem no exemplo e ver o que a gente quer calcular. E aí observa qual é a fórmula que melhor se encaixa nesse problema, para a gente tentar resolver com o mínimo de fórmula possível. O último ponto que a gente só conversou na última aula, mas não fez nenhum exemplo, a gente vai fazer hoje, é sobre a equação da vergência, né, ou convergência da lente, que é dado por essa formulazinha aqui, que é bem simples, ó. A vergência de uma lente é 1 sobre a distância focal. Então, se eu sei a distância focal, basta eu utilizar aqui. Outro ponto que às vezes é importante, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, o raio da lente, se ele pedir o raio de curvatura da lente, é 2 vezes o foco, tá? Ou o foco, a distância focal é a metade do raio de curvatura. Então, às vezes é importante a gente aplicar essa formulazinha aqui em algum exercício ou outro, tá? Então, anotem aí também essa fórmula e essa aqui. Vamos para a interpretação que a gente deve ter conversado. A gente conversou que quando é positivo, tá? O elemento ele é real, seja ele imagem ou objeto. Se for negativo, o elemento vai ser virtual. Isso aqui é o P ou o P', tá? Um dos dois. Já o foco, se ele for positivo, então é um espelho convergente ou lente convergente, e se o foco for negativo, a lente divergente, tá? E aí o espelho ou a lente é convexa, tá bom? Simplesmente são essas as relações que a gente estudou anteriormente, tá? A gente já viu isso aqui, a gente está só recapitulando aqui antes de fazer os exercícios. Bom, agora vamos para a interpretação do aumento linear. Gente, se o aumento linear é positivo, então a imagem é direita em relação ao objeto. Se o aumento linear é negativo, a imagem é invertida em relação ao objeto. Ou seja, se o objeto está para cima, invertido significa que no desenho o objeto vai estar de ponta cabeça. Direita significa que tanto a imagem o objeto está para cima, tá? Agora, se o objeto estiver de ponta cabeça, a imagem direita significa que ambos estarão de ponta cabeça. Imagem invertida significa que o objeto vai estar de ponta cabeça e, obviamente, a imagem vai estar de cabeça para cima normal, tá? Mas isso aqui geralmente quase não é utilizado, porque geralmente sempre os objetos estarão aqui com a posição, né, dele desenhada para cima. E outro caso muito importante, aqui o foco não é o desenho, tá? O foco aqui para a gente é o cálculo. Então, a gente vai interpretar
elementos virtuais e reais, espelhos ou lentes convergentes e divergentes, através do sinal que vai aparecer no nosso cálculo, tá? Então vamos, por exemplo, ver se isso fica bem claro para a gente. Ó. A figura abaixo mostra um objeto posicionado diante de uma lente esférica convergente. Então, ó, lente esférica convergente, ó, se a lente é convergente, então significa o quê? O foco é positivo. E distância focal igual a 10. Então aqui a gente sabe que o F vale 10. Ele pede para a gente determinar a posição e o tipo da imagem formada do objeto. Ou seja, aqui nós temos a distância do objeto, tá? Esse aqui é o P, e ele pede para a gente calcular o P'. Então, como que a gente vai calcular o P'? Bom, nós vamos usar a fórmula fundamental, que é a equação de Gauss. Porém, como eu já mencionei com vocês, nós vamos usar essa segunda aqui, que já está calculado, já está simplificado aí a questão do MMC. Logo, a gente vai fazer isso aqui, ó. Foco é igual a P vezes P' sobre P mais P', tá? Que é a fórmula fundamental. O foco vale 10, então aqui eu venho aqui e substituo 10. O P vale 5. E o P' é a nossa variável aqui para poder chegarmos ao resultado, tá? Então aqui a gente vai fazer aquela multiplicação cruzada. Então nós teremos 10 que multiplica 5 mais 10 P', ou melhor, mais P' igual a 5 P'. Fazendo a distributiva, teremos 50 mais 10 P' igual a 5 P'. Lembre-se, letra de um lado, número do outro. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. A gente já sabe resolver, né? Coloca a letra de um lado, mudando o sinal, ó. Isso aqui muda o sinal. E o 50 para o outro, mudando o sinal também, ambos negativos. 10 menos 5 vai dar 5. Então, 5 P' é igual a menos 50. Então, nesse caso aqui, passa o 5 dividindo. Então, nós vamos descobrir que o P' vale menos 10 centímetros, né? Quando você divide por 5, 50 dividido por 5 dá menos 10. Então, isso significa o quê? Primeiro, se é 10, a alternativa seria a letra E. Além disso, como o sinal é negativo, a gente vai concluir que a imagem ela é virtual, porque o sinal é negativo. Ó. Vejam aqui. Se o elemento for negativo, então é um elemento virtual no nosso estudo, tá bom? Então, calcular, fazer o cálculo das distâncias, seja ela focal, ou a distância da imagem, ou a distância do objeto, é necessário a gente usar essa formulazinha aqui, bem simples, tá? Fazer a multiplicação cruzada, depois a distributiva, e por fim, letras de um lado, número do outro, e encontrar então o valor da variável. E aí é só observar. Se for positivo, vai ser real, e se for negativo, vai ser virtual. Então são os passos bem simples de se seguir, tá? É o mesmo passo a passo que a gente utiliza várias e várias vezes quando estamos estudando matemática, tá bom? Resolvendo equações, várias equações diferentes aí na hora de a gente estudar matemática. Vamos pegar, deixa eu pegar aqui um outro exemplo para ficar mais, digamos assim, mais sólido esse. Compreensível. Isso, muito obrigado. Mais compreensível esse estudo, tá? Deixa eu ver aqui um. Vamos pegar um que fale sobre a divergência, tá? Vou pegar mais um de equação das lentes. Você encontra aqui algum na internet. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, tá, gente? Eu já estou baixando aqui uma questão para a gente estar fazendo ela agora, tá? Professor, o Oi. pelinha significa posição? Não. O pelinho é só
O P' não é a posição, é a distância mesmo, tá? Se você for pegar outros livros, ele vai colocar, em vez de P, eles vão colocar a letra D de distância, tá? Hum, Então, no caso aí, a gente tem essa relação. Deixa eu só pegar aqui uma questão aqui, porque todas as questões que eu estou pegando aqui, que eu estou encontrando aqui, elas são de desenho, mas eu não quero de desenho, eu quero do cálculo mesmo. Ah, tá. Vamos pegar uma aqui de aumento linear. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, essa aqui a gente vai fazer de aumento linear. Seguinte, ó. Uma lupa ela é uma lente convergente de pequena distância focal. Vamos lá, deixa eu ler de novo. Uma lupa é uma lente convergente de pequena distância focal e que fornecem imagens virtuais direitas e aumentadas. Então aqui a gente tem algumas informações importantes, tá? Daqui a pouco a gente volta aqui. O observador observa a imagem de um objeto colocada a 8 centímetros da lente. Então aqui a gente já sabe que o P vale 8 centímetros, né? O objeto está a 8 centímetros da lente. Apresenta 10 centímetros de distância focal. Então F é igual a 10 centímetros. O aumento linear. Então a gente quer saber o aumento linear. Bom, aqui vale ressaltar um ponto. Ó. Ele está dizendo para a gente, ó, que a lupa é uma lente convergente. Lente convergente significa sinal positivo, tá? Se fosse divergente, o sinal seria negativo. Igual a gente viu aqui, ó. Lente convergente, sinal positivo. Ele diz para a gente que a imagem ela é virtual, direita e aumentada. Então ele já dá essas informações do resultado, mas aí ele quer o valor do aumento linear. Como que a gente vai calcular o aumento linear? Bem simples, ó. A gente vai observar o seguinte, ó, o aumento linear, onde que ele aparece aqui em cima. Ó, o aumento linear ele pode ser usado em uma dessas três fórmulas aqui, tá? O aumento, ele é o y' sobre y, ou menos p' sobre p, ou f sobre f menos p. Se nós observarmos, ó, a gente tem essas duas variáveis aqui, então o mais básico é usar essa terceira fórmula, isto é, o aumento linear vai ser mais rápido se a gente calcular usando isso aqui, ó, f sobre f menos p. Aí é só substituir as informações, ó, 10 sobre 10 menos 2. Isso aqui vai dar 10, 10 menos 2 não, 10 menos 8, né? Que vai dar 2. Ou seja, 10 dividido por 2, 5. Então a gente sabe que o aumento linear aqui vale 5. Ó. Observação, deu positivo. Então, se ele deu positivo, significa que a imagem é direita. Então observem aqui na questão, ele já disse isso pra gente, ó, que é a imagem é direita. Só que isso aqui, ó, a questão já acabou, tá? Então a gente já resolveu a questão aqui. Então, bem simples, ó. Encontramos aqui o aumento linear. Vamos supor que esse exercício não tivesse terminado aqui. Tivesse aqui, por exemplo, uma continuação. Ele pedisse assim, ó, calcule o valor da imagem. Como que a gente faz para calcular o valor da imagem, tá, gente? É bem simples, ó. A gente volta aqui e verifica. Ó. Eu posso usar essa fórmula de cima, mas como a gente já sabe o aumento linear, eu vou recorrer e vou usar essa fórmula aqui, ó. Essa que é mais fácil ainda quando a gente tem um aumento linear. Ou seja, aumento linear ele é igual a menos P' sobre P, tá? Eu vou querer encontrar o P'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o P para o outro lado multiplicando. Ou seja, o menos P', ele vai ser o aumento linear vezes P. Ora, quanto que vale o aumento linear? Vale 5. Então, vai ficar 5 vezes o P. O P vale 8. Então, quanto que dá 5 vezes 8? 5 vezes 8 vai dar 40, ó, 40 centímetros. Só que observa que aqui ele está negativo, então a gente vai passar esse negativo para o outro lado multiplicando, ou a gente vai multiplicar por menos 1, né? Então, P' é igual a menos 40 centímetros. Interpretação aqui
do P', ó, menos imagem virtual, que ele já até disse para a gente que é imagem virtual, tá? Então aqui a gente já encontrou outra variável. Vamos supor que seja pedido para a gente calcular, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa que dá para calcular. Vamos pedir que ele pedisse, que a questão pedisse para a gente calcular a vergência dessa lente. O que a gente ia fazer? A vergência da lente é 1 sobre a distância focal. Se você observar, a distância focal é 10, ou seja, a vergência é 1 sobre 10, tá? E aí isso aqui, 1 dividido para 10 é 1/10, né? 0,1 unidades de, nesse caso aqui, centímetros elevado a menos 1. Então, esse aqui é o valor da vergência, tá? Que a unidade Professor, é por essa que aqui, ó. que no menos P sobre P' multiplicou? Sendo que era menos P sobre P'. Menos P' sobre P. Tá. Se você observar o que foi feito aqui, ó, esse P passa para o outro lado multiplicando, tá? Então, ele Entendi. passa para o outro lado multiplicando aí, tá? Então, deixa eu só A tirar uma gente dúvida já aqui. sabe o P, sabe, né? 8. Então, Uhum. seria 5 sobre 8 normalmente, né? 5 sobre 8? Não, É. eu vou voltar lá, eu vou já te explicar. Deixa eu só mandar só mandar aqui uma informação no grupo da escola e eu já volto lá e já te explico lá o processo, tá? É bem simples, você vai entender rapidão. Então vamos lá. Ó, é o seguinte, o Lucas. Tá vendo que o P está aqui dividindo? Eu quero encontrar o P', ó. Isso aqui é uma equação. Deixa eu abrir uma nova aqui, ó. Isso aqui, Lucas, ó, é uma equação. Quase tudo na matemática e na física, quando a gente todas as fórmulas de matemática e física são equações. Então aqui eu quero encontrar qual variável? Eu quero encontrar o P', ó. É o P' que eu quero encontrar agora. Para isso eu não posso substituir aqui, mesmo que eu substitua os valores, ó. O A vale 5 e o P vale 8. Então aqui eu vou multiplicar cruzado, normalmente, ó. Então menos P' é igual a 40. Aí é só passar aqui, multiplicar por menos 1 nos dois lados, ó. Multiplicando por menos 1, eu vou concluir que o P' é menos 40 centímetros. Tá? Entendi. Esse menos aqui, ele só vai indicar para a gente que a distância é virtual, tá? A distância não, a imagem, ela é o elemento virtual do nosso exercício, tá? Só para isso. Só que você vai observar que em todas essas fórmulas que aparecem aqui, que a gente discutiu na sala de aula, não só essas como as que a gente já viu antes e as que a gente vai ver no futuro, todas as fórmulas, Lucas, é, elas são simplesmente equações. Então a gente vai usar todas aquelas ferramentas de matemática que a gente aprende para resolver equações, toda vez a gente vai estar utilizando elas. Por isso que a gente tem que observar bem as fórmulas, tá? Todas essas fórmulas aqui, toda fórmula que realmente apresenta fração, a gente multiplica cruzado, tá bom? Ou tira MMC. A gente tira o MMC e aí depois a gente calcula o restante, o que sobra, tá? Então é só uma dica aí de como a gente realizar aqui o procedimento para chegar no resultado, tá? Bom, mas vocês entenderam aí? Deixa eu pegar outras questões aqui sobre o aumento linear, aqui, só para vocês verem. Aumento linear não, sobre a vergência das lentes. Vou pegar aqui. Vocês verem como é fácil as questões de divergência.
Então, esse exemplo de agora, vocês vão notar o seguinte, ó, diz o seguinte, determinada lente esférica e delgada possui distância focal igual a 20 centímetros. Aí ele pede para a gente determinar a dioptria dessa lente. O que é dioptria? Dioptria é a unidade relacionada à divergência de uma lente. Então, ó, a fórmula para se calcular a divergência de uma lente é bem simples. Ó. A divergência, que é indicada pela letra C, ela é 1 sobre o foco. Só que aqui a gente tem que ter o seguinte. Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho, né? A divergência é 1 sobre o foco, tá? Aqui a gente tem que lembrar que o foco, geralmente, ele está sendo apresentado em centímetros, tá bom? Só que aí a gente tem que fazer o quê? Primeiro a gente tem que converter ele para metros, tá bom? Por quê? Porque esse DI que aparece aqui, ó, o DI, ele é igual ao metro elevado a menos 1. O que significa metros elevado a menos 1? Isso aqui significa que é 1 sobre o metro. Isto é, 1 sobre o metro do foco. Então, antes da gente calcular a dioptria, a gente tem que pegar a distância focal e convertê-la para metro. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, a distância focal é 20 metros, 20 centímetros, e aí a gente faz o quê? Nesse caso, a gente divide por 100 para calcular ele em metros, tá? Então, vai ficar 0,20 metros. No final, então, só calcular, eu substituir na fórmula da divergência 1 sobre 0,20 e aí executar essa divisão. Aqui tem que ter muito cuidado para não sair marcando, por exemplo, essa alternativa D, tá? Quando você faz 1 dividido para 20, ó, 0,20 na verdade, para poder tirar a vírgula aqui, nós vamos acrescentar um zero aqui, ó, tá certo? E tira a vírgula daqui, ó. Ou seja, a gente vai multiplicar por 10 em cima e embaixo da nossa fração. 1 vezes 10 dá 10, 0,2 vezes 10 é 2. E 10 dividido para 2, isso aqui vai dar 5. Ou seja, 5 DI. E aí nós temos a dioptria ou divergência da lente, tá? Então é bem simples aí, pessoal, nós calcularmos, só ter o cuidado de deixar o valor da divergência não da divergência, o valor do foco em metros e substituir corretamente na fórmula, tá? E claro, fazer a divisão de maneira correta. Se a gente não fazer a divisão de maneira correta, então é bem tranquilo, tá, gente? É só a gente substituir de maneira bem simples aí, tá? Alguma dúvida? O 1 dividiu pelo 0,2 e subiu um zero, né? Oi? No, Não, é, aqui é bem simples o processo de cálculo, tá? Deixa eu parar aqui para explicar novamente aqui, ó. O processo do cálculo da vergência é bem simples, ó. A vergência, ela é indicada pela letra C, ela é 1 sobre o foco. O foco, ó, 1 sobre a distância focal, é 20 centímetros. Só que eu não posso usar os 20 centímetros aqui, eu tenho que usar em metros. Tá? Então, é 1 sobre 0,20, tá? Que é os 20 centímetros transformado em metros. Só que aí, quando você pega e divide, eu sempre aconselho, para tirar a vírgula aqui, você multiplica por 10, que aí ela vai andar uma casa decimal para a direita. Ou seja, vai ficar 10 sobre 2. E 10 dividido para 2 dá 5. 5 DI, que é a unidade de divergência, tá? Aqui vai destacar um ponto aqui, tá? Você pega um calculador e faz a divisão aí, você chega direto no resultado, que é 5, tá bom? Alguma dúvida? não. Então, pessoal, vamos lá. Essa é a primeira parte da nossa aula. Agora a gente vai para a segunda parte, que é falar sobre o globo ocular, tá? Vamos lá. A página da apostila é a página 198, tá? A gente vai dar continuidade aqui, ok? E aí nós vamos ver
alguns fenômenos aqui no globo ocular. Deixa eu pegar aqui, eu vou abrir aqui o livro texto para mostrar para vocês. Deixa eu ver se vale a pena mostrar no livro texto. Não vai valer a pena mostrar no livro texto, eu vou mostrar na Bienal mesmo, porque as informações do livro texto não são maiores, não, tá? Então vamos primeiro ver os componentes do globo ocular. Então, quais são os componentes do globo ocular, gente? Então, isso aqui, imagine que isso aqui é o nosso olho, tá? Aqui nós temos a pupila, essa parte preta, e a íris, essa parte aqui mais clara do olho, tá? Dentro delas, a gente vai encontrar, dentro do olho, a gente vai encontrar a retina, que fica aqui, ó, nessa parede do olho. Nós vamos encontrar o nervo óptico aqui, que conecta o nosso olho ao nosso cérebro, que vai levar as imagens aí para o nosso cérebro. E nós temos o cristalino, que é essa parte interna aqui do nosso olho, tá? Então, a córnea é essa parte externa, a retina é essa parte interna, o cristalino é esse pontinho aqui, a íris é essa outra parte aqui pra gente, e aí nós vamos ter algumas relações entre a pupila e digamos assim, a parte que nós vamos enxergar previamente, tá? Quando uma pessoa, um indivíduo, tem uma visão normal, vai acontecer esse seguinte efeito aqui, ó. Na visão normal. Na visão normal, todas as imagens aí que estão muito distantes, elas vão ser convertidas a um ponto aqui do nosso olho, tá bom? Nesse ponto. E quando nós temos com a vista acomodada, ou seja, com um ponto próximo ao nosso olho, a gente vai focar nesse ponto e aí a nossa visão vai fazer com que esse ponto seja convertido aqui para um único ponto na nossa retina. Isso aqui é um processo feito basicamente quando a pessoa tem uma visão normal. Já quando a pessoa está com algum problema visual, vai acontecer alguns defeitos aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês os defeitos que podem acontecer. Primeiro, vamos ver a miopia. Ó. Uma pessoa com miopia, ela vai ter a seguinte sensação. A seguinte sensação assim, né? A imagem, ao invés de ser formada aqui, ó, no canto do olho, né, na parte da retina, os raios vão convergir para um ponto antes da retina. Então, o que vai acontecer? Para corrigir esse defeito que a miopia faz, a gente usa uma lente divergente, tá? E aí essa lente vai vir aqui na frente do olho, né? Na frente do olho, e essa correção da lente, ela vai mudar o foco de onde as imagens estão sendo geradas no olho. Em vez de ser gerada no meio do olho aqui, nessa região interna, aí a lente, ela tenta corrigir essa parte para que essa imagem aqui seja formada novamente, volte a ser formada aqui. Então, basicamente, o que a lente para miopia faz? Ela pega e empurra o objeto para uma distância maior dentro do olho. Ela faz com que o objeto se aproxime do ponto focal aqui na retina, ou seja, ela tenta fazer essa correção através desse processo. Pessoas que têm, por exemplo, deixa eu mostrar outro ponto aqui. Pessoas que têm hipermetropia, tá? Vai ter essa sensação aqui. Primeiro, deixa eu explicar no que é a miopia para você. A gente pesquisa na internet, a gente vai descobrir o seguinte, ó, miopia. A miopia, ela é um distúrbio de refração, ou seja, é um distúrbio do desvio da luz que formam as imagens antes do foco da retina, tá? Antes da retina. Ou seja, você começa a ter uma vista curta. Pode ter várias causas, mas frequentemente é devido ao alongamento do eixo anterior-posterior que o olho míope apresenta, o que impede a visão nítida de objetos situados distantes do observador. Então, uma pessoa com miopia, ela tem problemas de enxergar ou de nitidez de objetos que ficam longe do olho da pessoa, tá? Então, geralmente, a pessoa míope enxerga muito próximo, mas objetos distantes, ela
perde a noção de nitidez da imagem, tá bom? O próximo que a gente tem aí é a hipermetropia, tá? A hipermetropia, que é o que a gente vai ver agora, o desenho já já, o que é isso? É o problema de visão em que os objetos que ficam próximos do observador ficam embaçados, tá? É um problema muito comum em adultos e geralmente as pessoas que têm esse problema precisam apertar os olhos para ver os objetos próximos. Ler, escrever, trabalhar no computador, desenhar por longos períodos pode causar fadiga ocular e dor de cabeça, tá bom? Então, aqui, para poder tratar, seriam o quê? Lentes de contato, óculos, cirurgia, cirurgia laser. Então, isso aqui vocês podem encontrar no Google, tá? Essas informações que eu estou passando para vocês, porque elas não são apresentadas dessa maneira, tá? Elas não são ditas para a gente dessa maneira na apostila. Agora vamos para a apostila e ver o que acontece. A hipermetropia, ela é um problema em que o objeto tem sua imagem gerada posteriormente à retina. Ou seja, ao invés da imagem ser gerada aqui na retina, ela é gerada após a retina, tá? Então, o foco da imagem, ela fica posterior à retina. O que causa isso é essa sensação em que o indivíduo tem que fechar os olhos, né? Franzir os olhos aqui. Você pega a pálpebra e comprime aqui a pálpebra, deixando só uma abertura bem pequena, para tentar fazer essa correção aqui e se aproximar o máximo possível aqui desse ponto. Nesse caso, as lentes recomendadas são lentes convergentes. Então veja a diferença, tá? Miopia, lentes divergentes, hipermetropia, lente convergente para correção desse problema visual, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente conversar. Não, só isso. Então, pessoal, vocês têm aí as atividades para fazer lá no Maestro, tá? Elas já estão disponíveis. Para facilitar a vida de vocês lá, revejam, tá? Dentro da apostila, principalmente o exercício sobre o globo ocular, porque é um exercício teórico, de vocês saber se é lente convergente, se é lente divergente, se a pessoa tem hipermetropia ou se a pessoa tem miopia lá, para vocês escreverem como resposta, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, desse ponto? Não. Tranquilo, né? Então não saio ainda. Eu vou parar aqui a gravação para poder fazer chamado com vocês, tá?